Nós vamos agora ouvir a mensagem. Nós convidamos o pastor Arnildo Klumbi, que estará trazendo a mensagem para nós. Desde já agradecemos, a gente agradece no começo, no meio e no fim, né? Para não ficar sem agradecer. Deus continue a abençoar a sua vida. A Liz, o Peter, que estão ali, esposa e filho. Tem a Emily também, que não está lá na central. E nós nos alegramos. Ano passado o coral da CDC estava aqui, só o coral da CDC dava todo esse gente, era mais de 115 pessoas do coral e outras pessoas. Mas não é a quantidade, né? Nós estamos aqui para agradecer a Deus e eu creio que Deus já está falando conosco, vai continuar falando conosco, nos abençoando assim, na forma que nós temos hoje, né? De estarmos reunidos. Eu disse hoje cedo, nós somos privilegiados. A gente viu essa semana de novo pelo Brasil, fechando várias igrejas em vários lugares. E nós ainda temos essa liberdade de estar aqui, crendo que o Senhor Deus nos protege e tem nos abençoado assim. Passo a palavra então ao pastor, que Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Amém? Quero agradecer, pastor Herbert, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo conselho que também ratificou esse convite. E trago também um abraço da Igreja Presbiteriana Central, a igreja considerada mãe dessa igreja. E que Deus continue nesses tempos fazendo o que Ele sempre fez aqui, né? Manifestando a sua glória e oferecendo sempre a sua graça a todas as pessoas que por aqui passam e ouvem dessa palavra do Senhor. Então, muito me alegro em estar aqui. Já estive outra vez aqui, mas pela primeira vez como pregador. Então, fico muito feliz, muito honrado por esse convite. Espero que Deus, de fato, fale ao coração de cada um de vocês. Convido vocês a abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 23. Atos, capítulo 23. Versículo 11. Só esse versículo aqui para nossa meditação nessa noite. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra que é inspirada e que já tem comunicado por tanto tempo, por tantos anos, por tantas décadas, séculos, milênios, que mais uma vez essa palavra possa comunicar a todos nós. Então ilumina-nos, ó Pai, com essa verdade e nos ajude a continuarmos caminhando, confiando e esperando pela providência da Tua mão poderosa, mas também nos colocando como Teus instrumentos, para que possamos fazer diferença aonde precisamos fazer diferença. Então, ó Deus, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Søren Kierkegaard, filósofo e teólogo, ele diz o seguinte: a vida só pode ser entendida olhando-se para trás, mas a vida só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, na caminhada da vida, a gente precisa sair, de trás da nossa história, uma história bonita, uma história rica, mas o nosso olhar para continuar vivendo a vida é um olhar para frente, é um olhar
para o alvo, é um olhar para percebermos aquilo que Deus está fazendo, já fez, mas principalmente aquilo que Ele ainda fará através de nós nessa história, fazendo de nós também parte da história. Mas na vida, como em todas as situações e circunstâncias que nós enfrentamos, na vida tem horas que nós precisamos também dar uma parada, uma respirada, uma repensada, para que a gente então novamente consiga caminhar de forma determinada. Essa pausa que muitas vezes precisamos na vida, em alguns casos ela não é intencional. Em alguns casos a gente não pensa em parar, e a gente precisa parar. Porque de vez em quando algumas barreiras se levantam, e a gente para então estudar como ultrapassar essas barreiras. Às vezes Deus nos faz parar. Alguns momentos, quando a gente precisa de saúde, a gente a perde. E aquele cara que corria tanto de um lado para o outro, agora precisa ficar um tempinho ali, na cama, no leito de hospital, para se recuperar, para repensar algumas formas de viver. Muitas vezes nós paramos quando mudamos de emprego. E agora, nessa situação de pandemia mundial, a igreja ficou se perguntando para onde a gente vai? O que a gente vai fazer nesse momento tão difícil, em que a solução parece que está logo ali, mas ela daqui a pouco também parece não estar mais, parece que não chega. Ano passado, a gente começou a pandemia entendendo assim, acho que até o meio do ano as coisas mudam. Não é possível que isso fique até o final do ano. Aí a gente chegou até o final do ano e a gente pensou, próximo ano vai ser diferente, logo no começo do ano. E a situação parece que veio de forma avassaladora, só piorando. Se a gente falar assim, até o final do ano está resolvido, muitas pessoas falam assim, não pode demorar tanto. Mas talvez demore mais, talvez não. Mas eu sei que é um momento da gente também dar uma respirada e a gente pensar naquilo que acontece nesse mundo, para que a igreja continue sendo relevante em todos os sentidos para esse povo que tanto precisa de Deus, agora como antes precisava, como pós-coronavírus continuará precisando. Então esse é um tempo que a gente pode renovar a vida, recomeçar uma nova etapa, pensando algumas questões diferentes. E eu creio que Paulo, nesse texto, estava passando por um momento, talvez não tão parecido quanto o nosso, mas por um momento de repensar algumas coisas. Um momento de parada brusca, não intencional da parte dele. Era o fim da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo subiu a Jerusalém. Paulo teve contato com os apóstolos, porque é o fim da sua terceira viagem missionária, ele já era mais conhecido. E ele vai ao templo para falar de Cristo, ao passo que alguns judaizantes, olha só, algumas pessoas que se diziam até cristãs, mas que queriam ainda toda aquela questão de ritual judaico no meio do cristianismo, aquilo que Paulo tanto combatia em suas cartas. Esses judaizantes reconheceram Paulo e agarraram Paulo nesse espírito cristão e tentaram matar Paulo. Você imagina que situação de intolerância. E eles quiseram matar Paulo, trazendo uma acusação contra Paulo, dizendo que o colega de Paulo, colega de ministério, chamado Trófimo, um efésio, um gentil, não podia ter entrado no templo, e Paulo o introduzira no templo. E naquela época, a pessoa que introduzia um gentil no templo, sofria pena de morte.
por parte do povo de Israel. Então Paulo agora é perseguido, ele é preso, e essa perseguição foi tão forte, foi tão grande, que parecia o fim do apóstolo. O chefe da guarda romana, vendo aquele tumulto, chegou a tempo, prendeu Paulo, ele conseguiu tirá-lo das mãos daqueles que outrora o haviam prendido, e agora esse chefe da guarda romana, achando que Paulo estava fazendo ali um alvoroço, falou: você vai levar uma surra para prender. E quando iria ele surrar Paulo, Paulo apelou para a sua identidade romana, falou: sou romano também. E aquele homem então deu um passo para trás, levaram Paulo ao sinédrio. Paulo comentou e falou da sua experiência com Cristo, e então Paulo disse que cria na ressurreição dos mortos. E o sinédrio, os irmãos lembram, era formado por uma grande parte de saduceus, alguns fariseus, e os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, e eles ficaram tão bravos com Paulo, que lá no capítulo 23 de Atos, versículo 10, um pouquinho atrás, versículo anterior a esse que nós lemos, diz que a discussão se tornou tão violenta, que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por essas pessoas. Então ordenou que as tropas que estavam ali com ele descessem e retirassem Paulo à força ali do meio daquelas pessoas, e eles levaram Paulo para a Fortaleza, um lugar que existe até hoje lá em Jerusalém. Hoje é só para você visitar. A Fortaleza, um local onde colocavam as pessoas numa prisão de segurança máxima. Então Paulo estava nessa fortaleza, as pessoas querendo matar Paulo, no dia seguinte gritando contra Paulo. E nós lembramos lá no capítulo anterior, capítulo 21, quando Paulo iria ainda para Jerusalém, Ágabo, um profeta, disse assim: não subas a Jerusalém. As coisas não vão ficar boas para você em Jerusalém. E Paulo disse assim: eu vou sim. Eu não estou disposto a só ser preso em Jerusalém. Estou disposto até a morrer. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha dessas. Ao enfrentar situações da vida, ele as enfrentava com a cabeça erguida. Eu lembro da história de Pierre Renoir, um grande pintor francês, que sofria de artrite crônica e gravíssima, e quando ele pintava seus quadros, as suas mãos entortavam em cãibras, e ele sentia muita dor. Henri Matisse, um outro pintor, amigo, assistia com tristeza, enquanto Renoir segurava o pincel só com a ponta dos dedos e continuava a pintar, mesmo que cada movimento de Renoir parecesse ali para ele uma agulha furando a sua pele profundamente. E Henri Matisse disse: por que você continua pintando às custas de tanta tortura? E aí Renoir disse assim: eu continuo pintando porque a dor passa, mas a beleza fica. Talvez era isso que Paulo quisesse sempre demonstrar para nós nos seus sofrimentos, que aquilo ia passar, os sofrimentos do tempo presente vão acabar, mas a glória a ser revelada não tem comparação. Essa beleza dessa glória não tem comparação com aquilo que a gente sofre por causa do Evangelho. H. Kaiser diz que os problemas são apenas oportunidades com roupas de trabalho. Acho que era assim que Paulo enfrentava a vida. Mesmo que eu morra, eu vou para Jerusalém. E aí ele foi preso, jurado de morte. E nesse momento, num momento complicadíssimo, em que ele estava ali na prisão, o corajoso Paulo, parece perder toda a sua coragem. Diante das dificuldades, irmãos, muitas vezes, nós até, quando tudo vai bem, a gente bate no peito e fala: olha, Deus está comigo.
e a gente vai caminhar, a gente vai vencer, vai enfrentar o que a gente precisa enfrentar. Mas em alguns momentos da vida, quando a dor chega, quando o problema se abate sobre nós, muitas vezes a gente também, como Paulo, tende a se desencorajar. E aí no versículo 11 desse capítulo que nós lemos, na noite seguinte a que Paulo foi preso, onde ele estava ali sofrendo naquela prisão, escutando o pessoal gritar do lado de fora, diz a Bíblia que o Senhor se colocou ao lado de Paulo e disse assim: coragem, coragem. Então lembre-se de uma coisa, nas horas da dificuldade, quando a gente está ali sem coragem nenhuma, lembre-se que, apesar de não parecer, Deus está com você. Deus é sempre a nossa melhor companhia. A Bíblia fala que antes de Deus, de Jesus ali estar do lado de Paulo e falar coragem, Paulo sentiu a presença de Jesus. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Deus é a nossa melhor companhia. No meio da noite, aquela escuridão, calabouço úmido, Paulo sente essa presença diferente nesse momento de complicação. Aquele Senhor que lhe apareceu no caminho de Damasco, aquele Senhor que estivera com ele 3 anos em visões, quando o preparava para o ministério, aquele Senhor agora novamente estava ao seu lado, diz a Bíblia. Com esse gesto, Jesus estava mostrando para Paulo, que era companheiro de Paulo, que estava ombro a ombro com Paulo, o ajudando em qualquer situação, em qualquer circunstância. Quando todos abandonam a gente, Jesus está ali. As pessoas talvez não tivessem abandonado Paulo na questão ideológica, mas as pessoas não puderam estar ali onde Paulo estava. Muitas pessoas não nos abandonam, mas muitas pessoas não podem estar onde estamos, quando muitas vezes sofremos e passamos por dificuldades. E mesmo que elas não estejam ali, lembre-se, Jesus é a nossa melhor companhia. Nesses tempos de pandemia e dificuldades, nesses tempos que nós olhamos e falamos, puxa vida, como vai ser a igreja daqui para frente, porque tantas pessoas estão usando a pandemia também como uma desculpa para dar um tempo para Deus. Nesses tempos tumultuosos, onde que nós pastores, muitas vezes a gente não sabe muito se vai na casa da pessoa, se não vai, se a pessoa recebe, não recebe, até pelo cuidado que a gente tem que ter, também pela responsabilidade que a gente tem para com as pessoas. Nesse tempo difícil, lembre-se, mesmo que o pastor não possa te visitar no hospital, porque nós não podemos, Jesus é a nossa melhor companhia. Ele se coloca ao nosso lado. Quando nós passamos pelas águas, Ele promete estar conosco. Quando passamos pelos rios, eles não nos submergirão. Quando passamos pelo fogo, nós não nos queimaremos, nem a chama arderá em nós, conforme Isaías 43, versículo 2. Nas horas difíceis, Ele está ali. Está ali, não só por estar ali, mas para tranquilizar o nosso coração e nos ajudar. Lembre-se da tempestade que os discípulos passam no barco. Jesus estava orando e eles entraram no mar da Galileia e foram atravessar o mar. A tempestade os alcançou. Jesus os viu de longe e eles estavam desesperados. E o que Jesus faz é o que Ele sempre faz. Ele não quer que nós nos sintamos sozinhos, então Ele anda por sobre o mar revolto para estar ali junto com os seus discípulos. Paulo estava só, e a Bíblia fala que Jesus se coloca ao seu lado. Quantas pessoas eu fico pensando nesse momento tão difícil, saúde descontrolada, alguns medos, e outras pessoas que você conhece, quem sabe contraíram esse vírus, que é um vírus terrível para alguns,
outros tantos lá entubados, no leito de hospital, a família receosa. Eu quero dizer que Jesus está lá, está aqui, está em todos, está com todos, procurando tranquilizar o nosso coração, para que a gente não enxergue a vida só a partir do que os nossos olhos podem ver, mas que a gente consiga enxergar mais, porque se a gente olhar para a vida só a partir daquilo que a gente enxerga, se a nossa esperança nessa vida só está naquilo que a gente vê, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus está conosco, para a gente não esquecer que a gente é dele. Uma segunda coisa que eu vejo aqui, é que Jesus está conosco e Ele nos encoraja, nesse momento difícil. Brennan Manning, no livro Evangelho Maltrapilho, ele conta uma história de uma casa que está pegando fogo. Essa casa tem 2 pisos, e o pai sai correndo, mas o filho pequeno fica para trás. Está lá em cima, no 2º piso, e a casa toda em chamas agora, e o filho está na janela. E o pai então começa a gritar para o filho: filho, pule, pule, eu estou aqui, pule. E aquele menino então, ali naquela janela, e aquela fumaça terrível, diz assim: mas pai, eu não consigo pular porque eu não estou vendo o Senhor. Mas o pai diz assim: mas pule, porque eu estou vendo você. Pode pular. E o filho pulou, e o pai o pegou em seus braços. Assim nós também nos lançamos com fé nos braços de Cristo. Muitas vezes nós não vemos, mas Jesus vê. Jesus já anteviu, Jesus já falou. Fé não é um pulo no escuro, fé é um pulo nos braços do Pai. É olhar para a vida, uma vida iluminada pela palavra. E mesmo que a gente não entenda aquele momento, mas Deus está ali com seus braços estendidos, dizendo: pode se soltar daquilo que te amarra, pode se entregar a mim, pode se jogar ainda mais nos meus braços. Fé é como um pássaro cantando na madrugada mais escura, mas com toda a certeza de que o sol logo aparecerá. Deus fala com Paulo, e fala essa palavra aqui a princípio: coragem. E Paulo reconhece aquela voz, porque já havia reconhecido aquela presença. Essa voz firme, essa voz suave, a voz de Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas, porque Jesus mesmo havia dito em Mateus 28:18, que toda autoridade havia sido dada a Ele que havia vencido, havia morrido, ressuscitado, vencido, Ele que havia salvo o seu povo. E nesse momento, Paulo estava olhando para aquele que tinha toda a autoridade, e quem tinha toda a autoridade lhe dizia: coragem. Então o coração de Paulo deve ter se enchido naquele momento. Sabe aquele balão murcho, que aí você começa a soprar, e ele vai se enchendo, um sopro forte. Assim estava o coração de Paulo, desencorajado, um balão murcho, mas aquela palavra foi como um sopro dentro daquele coração, e certamente trouxe aquele coração, outrora murcho, vitalidade, força, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria vem pela lembrança de quem nós somos, pela lembrança daquilo que Deus fez em nós. Feliz és tu, Israel, povo salvo pelo Senhor. Então quando a gente começa a lembrar quem somos, o que Deus por nós fez, é como um sopro no nosso coração, para encher o nosso coração dessa coragem provinda da palavra da boca de Jesus. Aquela palavra foi a força que Paulo precisava naquele momento difícil. As palavras de Jesus são tudo o que precisamos para reanimar a nossa vida. O que precisamos é ouvir mais a voz de Jesus. Por isso, tem muitas pessoas desanimadas, quem sabe ouvindo outras vozes,
Estava conversando com o pastor Herbert ali, falei, como é que está, pastor? Tudo bem? Está tranquilo e tal? Está bem se a gente não assistir o noticiário. Ele falou, falei, é verdade, né? Porque essas vozes, quando o camarada fica só ali, diante daquelas vozes, ele fica atemorizado, ele fica neurótico, ele não faz mais nada, ele tem medo. Irmão, é claro que ninguém quer ficar doente, ninguém quer morrer com essa pandemia e tampouco transmitir para uma outra pessoa querida. Mas uma coisa a gente precisa saber, que nós não somos um povo que tem olhos só para aqui. Tem algumas coisas que a gente precisa continuar fazendo nessa vida. Principalmente ouvindo a palavra de Deus e servindo esse mundo como instrumento de Deus, sendo sal e luz, iluminando a vida das pessoas que estão perdidas. E isso a gente faz, mesmo que contato um pouco mais longe, mesmo que por WhatsApp, mesmo que por lives, mesmo que uma conversa de 2 ou 3 metros de distância, mas tem que fazer, tem que continuar levando a palavra de Deus. Paulo estava ali acabado, e a Bíblia nos informa que Jesus chega e diz, coragem! É o que precisamos nesse tempo. Charles Schulz, cartunista famoso, fez uma ótima comparação com a vida, dizendo que a vida é como uma bicicleta, ou como andar com uma bicicleta de 10 marchas. Diz que a maioria de nós, da nossa vida tem muitas vezes marchas que nós nunca usamos. Então, quando a gente não usa certas marchas na vida, a vida vai se tornando difícil. Imagina você pedalar numa subida, uma bicicleta que tem a opção de ter ali pelo menos umas 10 marchas, mas você insiste em pedalar na subida, naquela marcha mais pesada. É assim que muitas vezes a gente faz. Ao invés de colocar na mão de Deus, ao invés de facilitar a marcha ali, colocar numa marcha mais leve, a gente continua levando uma vida pesada. Ou na descida, lá com a marcha leve, aí vai, até levar um tombo muitas vezes. Então, não coloquemos a nossa vida na marcha errada. Coragem, vamos colocar-nos diante do Senhor. Lembre-se ainda que Deus tem seus próprios planos para conosco. Deus tem um propósito para com sua igreja, Deus tem um propósito para com seus filhos. Um homem chamado Thomas tinha uma dívida enorme, ele teria que vender a sua casa, tudo, e bem naquela semana ele perdeu o seu emprego, na pior recessão dos Estados Unidos, e ele precisava ir a umas 3 cidades para frente, onde ficava ali a sede da empresa, para assinar a sua rescisão. E muito crente, ele pegou seu carro, falou, se essa é a tua vontade, eu vou. E ele foi orando pelo caminho, e passando por um vilarejo, uma pequena cidade, tem algumas pequenas cidades lá nos Estados Unidos, e aí ele ficou com muita vontade de ir ao banheiro. E aí ele foi procurando algum local, algum posto de gasolina, ele não achou, e aí ele viu lá uma casa funerária. Ele falou, aí deve ter um banheiro, eu preciso me aliviar. E ele parou ali e entrou, mas a hora que ele entrou, ali tinha um caixão e tinha um corpo ali. E aí ele foi passando para, tem um banheiro por aqui, e uma pessoa disse assim, não, você não pode entrar aqui sem antes assinar o livro de presença. Ele falou, tudo bem, e pegou, assinou o livro de presença lá no funeral. E foi lá, triste, saiu dali, né? Foi triste, acertou a rescisão, perdeu o emprego. Mas alguns dias depois, ele recebeu um telefonema. Um homem chamado, o advogado, se dizendo assim, eu sou advogado de Stanley Morrow, aquela pessoa que você visitou lá naquele velório, naquele funeral. Mas eu nem conheço, não, mas é que na verdade, Stanley Morrow deixou tudo, que ele era muito rico, ele não tinha família e todo mundo detestava ele.
Mas lá no testamento dele, ele falou o seguinte: quem for me visitar no meu velório, eu vou deixar tudo que eu tenho para as pessoas que forem me visitar dividirem. E a única pessoa que visitou ele no velório foi você. Então toda a fortuna dele passa para você. Tem horas que a gente não sabe, Deus faz a gente parar em alguns momentos, em alguns pontos, e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E muitas vezes Deus quer fazer algo maravilhoso na nossa vida. Mas a gente precisa de coragem para continuar seguindo. Pois Deus tem planos maravilhosos para conosco. Olha o versículo 11, ele vai terminar assim: pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava em Jerusalém, tinha acabado de dar o testemunho dele, da sua conversão, lá em Atos 22, por isso ele fora preso. Mas Deus garantiu aqui nessas palavras, Jesus chega e garante para Paulo, que aquela não seria a última noite da vida de Paulo, que ele continuaria pregando a palavra de Deus. Qual é o maior plano de Deus para nós? Qual é o maior plano de Deus para a minha e sua vida? Deus tem planos para nós? Se ainda não é a última noite da nossa vida, Deus tem planos para nós. Paulo não morreria ali naquele cárcere, ele teria que ir para frente. Então, se nós hoje estamos vivos aqui, é porque Deus tem planos para nós. Nós, os que ficarmos para depois dessa pandemia, se ficarmos, é porque Deus tem planos para nós. O único propósito de Deus para a nossa vida é o propósito que Deus tinha para Paulo. Continue testemunhando. Você testemunha aqui em Jerusalém e você vai testemunhar lá em Roma também. Então Deus tem esse propósito maravilhoso na nossa vida e muitas vezes a gente não entende. A gente não tem isso como uma meta, como um objetivo para a vida. Zig Ziglar, ele diz assim: você precisa ter um objetivo, porque é tão difícil chegar a um destino que você não tem, como voltar de um lugar que você nunca foi. Então é impossível chegar a um lugar sem objetivo claro, sem meta. Então a nossa meta pessoal de vida, de cada um, como igreja do Senhor, deveria ser esse: se eu estou vivo, se essa não é a minha última noite, eu preciso continuar testemunhando a palavra do Senhor. Porque a gente sabe que nunca se vai muito longe, quando não se sabe para onde se está indo. Lawrence Petter diz assim: se você não sabe para onde vai, provavelmente terminará em algum outro lugar. Porque se você não sabe para onde vai, o que adianta essa questão da vida? A vida vai zombar de quem não sabe para onde vai. Então a gente precisa acertar o alvo, precisa fazer a vontade de Deus, precisa trabalhar, porque Deus nos deu essa oportunidade de testemunharmos da sua palavra. Por que é que estamos vivos? Por que é que temos mais uma noite de vida, mais um dia de vida? Por que é que o sol vai nascer, se Deus quiser, sobre todos nós? Para que a gente testemunhe. Jesus apontou o alvo para Paulo, falou: olha, Paulo, é isso que eu quero da tua vida, continue testemunhando. E a promessa de Jesus se cumpriu. Paulo foi livre dessa cilada dos judeus em Atos 23. Ele foi protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, Atos 23, 23. Foi levado a Cesareia, onde passou 2 anos e testemunhou ao governador Félix e sua esposa, lá em Atos 24, 22 a 27. Também ao governador Festo, em Atos 25, 1 a 12. E para o rei Agripa e a rainha Berenice, em Atos 26, 1 a 23. Na viagem para Roma, Paulo sobreviveu a um naufrágio, Atos 27, 27 a 44. E finalmente chegou em Roma. E teve a oportunidade de pregar a palavra, Atos 28, 22 a 29. Diz a Bíblia que por um tempo Paulo teve uma vida normal, quando diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, lá em Roma. O
que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum agora, porque Jesus havia dito, ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Por 2 anos, Paulo era capaz de, em 1 mês, abrir uma igreja. Você imagina 2 anos. O que ele fez naquela cidade em Roma. Atos 28, 30 e 31 nos dizem, ou esse texto é relatado aqui. Então, assim como Paulo fez aquilo que Jesus lhe mostrou que ele deveria fazer, a partir daquela palavra reveladora de Jesus, também nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, crer nessa palavra e nos entregarmos à missão a cada dia. A gente sabe que nós temos essa ordem da parte de Deus, de irmos, pregarmos o Evangelho, testemunharmos. Muitas vezes a gente perde a coragem, por alguns momentos da vida, situações como essa que vivemos, que podem até nos desencorajar. Mas lembre-se, Jesus está do nosso lado. E Ele sussurra ao nosso ouvido com palavras fortes, dizendo: coragem, coragem. Como você testemunhou a minha palavra até aqui, continue testemunhando. Enquanto você estiver vivo, continue testemunhando a palavra. Continue. Eu sei que tem muitas pessoas decepcionadas com igrejas, com estruturas e tudo mais. Mas essa desculpa, ela não cola. À luz da palavra de Deus, à luz do chamamento de Deus particular para cada um de nós. Então que a gente possa levar esse evangelho, que é a salvação para todo o que crê, que limpa as pessoas dos seus pecados e as transforma em missionários tais quais também, ou tal qual também nós somos. Que sejamos encorajados por esse Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe Reverendo Heber, Deus abençoe o Conselho da Igreja, Deus abençoe IPB do Jardim Maringá. Continuem, continuem, continuem sempre. Até quando? Até quando vocês forem, ou até quando Jesus voltar? Continuem escrevendo essa história para a honra e glória do Senhor Jesus. Coragem. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.